Muito bom dia! Bem-vindos ao Manhã IPP, ao vivo aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que devocional incrível com o pastor Robson, né? Muito bom começar nossa manhã meditando na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para os nossos corações, né? E hoje vamos falar de um assunto que é interessante para muita gente, o preparo missionário. E antes eu quero ler um versículo para você que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa passagem está em Mateus 28, 18 a 20. Quarta-feira, 2 de dezembro. Ontem tivemos um dia muito especial, dia de doar aqui, o dia inteiro de programação. Depois vai subir para o canal e vai estar disposto para você, né? O ano está quase acabando, mas nós temos que continuar cumprindo o nosso chamado, a grande comissão. E ontem também tivemos o programa com o pastor Arival, Você é um Missionário, que está muito bom, que fala de missão, que fala de chamado, né? E hoje nós vamos falar de um assunto importante, como eu já falei, como se preparar para ser um missionário, com uma convidada muito especial. Mas antes eu queria dizer para você que ainda dá tempo de participar do sorteio da Bíblia Pregação Expositiva do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Essa Bíblia tem 66 sermões expositivos completos e mais 600 outros esboços, deixa eu colocar aqui, de estudo e sermões simples assinados pelo próprio reverendo Hernandes Dias Lopes. Essa Bíblia, ela é fruto de anos de trabalho e dedicação do reverendo e tem como objetivo auxiliar principalmente os líderes, os pastores, seminaristas e estudiosos no entendimento da palavra de Deus e também na preparação das suas próprias ministrações. Então, participe do sorteio mandando uma mensagem para o número da comunicação, que vai aparecer na sua tela aí, ó, presta atenção. Esse número da comunicação você pode anotar, salvar nos seus contatos e mandar mensagem de qualquer programa, de qualquer ideia que você tiver, falar com a gente, mandar sugestão. Estou gostando, não estou gostando? O número é esse, 98149-8444, e você fala: eu quero participar do sorteio da Bíblia do reverendo Hernandes Dias Lopes. E agora eu separei um trechinho de uma música para você que diz assim, ó. Vamos lá, vamos para um trechinho de música. Ai, quanto tempo? Para o mundo te conhecer. Essa é uma música do coral jovem da Unasp que diz assim: anunciar as tuas obras grandiosas, exaltar ao Deus da minha salvação, celebrar, e não dá para esconder hoje que livre sou, que a tua graça me alcançou e agora eu vivo para o mundo te conhecer. Olha que música linda, é a dica de música de hoje. E eu quero falar com você agora que a Tainá trouxe um assunto para a gente ficar bem ligado aqui. Vamos lá ver o que a Tainá tem para a gente e daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo aqui para você, com entrevista com uma convidada muito especial, tá bom? Tainá, fala para a gente o que você trouxe para a gente hoje. Agora você tem mais uma ferramenta para ficar por dentro de tudo o que acontece na IPP-TV. Eu estou falando do novo site da IPP-TV, é isso mesmo. Lá você pode acessar e encontrar a grade completa de toda a programação da nossa TV. E o legal é que você pode clicar no vídeo e ser direcionado até o nosso canal e assistir o vídeo na íntegra. O outro detalhe é que lá você também conhece toda a equipe responsável pela programação da sua TV missionária. Então é só você acessar www.ipptv.br e se divirta!
Muito bom, Tainá, obrigada, muito bom. Sempre a Tainá trazendo um recadinho para a gente ficar ligado. E eu já estou aqui com a minha convidada especial, nossa convidada, né, que é a convidada do programa. E hoje nós vamos falar com a Mônica de Barros Barreto Guimarães Mesquita, mais conhecida como Mônica Agripino. É ela mesma, ela é bacharel, licenciada bacharel, licenciada e mestre, fico até nervosa, o currículo dela é tão bom, gente, que eu fico até aqui, perco o jeito de falar. Licenciada e mestre em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É escritora, tradutora e revisora, professora do curso DEPAM, Desenvolvimento de Equipe de Parceiros do Ministério, desde o início da década de 90 e leciona essa disciplina em diversas agências missionárias brasileiras. Atuou como missionária em Asas de Socorro por 9 anos e é missionária da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, desde 2001. Pensa se tem história, gente. Por 8 anos foi coordenadora do curso de Linguística, Antropologia e Educação em Contextos Interculturais, com foco no preparo de tradutores da Bíblia para línguas minoritárias, e é coordenadora do CFM, Centro de Formações Missiológicas, da APMT, né, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, como eu já falei, e também curso Preparo Missionário Transcultural. Eu já estou com muitas perguntas aqui na minha cabeça. E é membro do DMI, Departamento de Educação Missiológica da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e também autora dos livros Missionários e Recursos, Parcerias no Reino de Deus, Editora Betânia, e Missões do Jeito que Deus Quer, o papel da Igreja no envio e sustento de missionário, da editora Cultura Cristã. Casada com Marcos Agripino, mãe da Jéssica e da Isabela, que eu tive o prazer de conhecer. Muito bom dia, Mônica. Bom dia, o prazer é meu, viu? Que prazer ter você aqui, que currículo, que coisa linda, quanta coisa para falarmos, né? Então, a caminhada aí de em torno de 30 anos, né, em missões transculturais. Pois é, eu estava conversando com você já vem, né, qual que é a cidade que você veio? Então, eu nasci em Brasília, né? Mas na adolescência nós nos mudamos para Anápolis, em Goiás, e ficamos ali por uns 20 anos, né? Então, eu me considero bem goiana, né? E as minhas 2 filhas nasceram em Goiás, eu me casei lá, né? E agora já são 20 anos que a gente vai completar agora em janeiro aqui em São Paulo. Vivendo na prática uma vida missionária, né, Mônica? E, Mônica, qual a importância da gente falar desse assunto? E eu já queria te perguntar sobre a preparação do missionário. Qual é o nível que um missionário precisa ter? A gente tem falado muito nisso, o pastor Erival tem um programa aqui, e queria te perguntar, pedir para você falar para a gente essa importância desse assunto. Então, todas as estatísticas que temos aí de 2005 para cá, elas apontam o seguinte, que quanto melhor e mais completo é o preparo do missionário no pré-campo, né, ou seja, antes dele ir para o campo missionário, menor é o índice de retorno precoce. Né? Olha que interessante. Então, que é grande também, que é alto, né? A gente pode olhar as estatísticas mundiais e as estatísticas brasileiras também, né? São índices diferentes, mas não há muita pesquisa sobre isso. Há 1 ou 2 pesquisas mais fidedignas, né? Mas o que ocorre? A pessoa vocacionada, né, quando ela identifica na sua vida o chamado de Deus para que ela se dedique integralmente a servir num ministério, seja ele um ministério urbano, rural, nacional ou transcultural, essa é a primeira etapa, se é que a gente pode chamar isso de etapa, e que deve ser seguida pela busca do preparo, né? Então, o missionário que vai servir integralmente em missões, a pessoa que vai servir integralmente em missões, ela precisa do preparo teológico, obviamente, pois se ela vai, muitas vezes, agir como um apologeta, defendendo ou apresentando a fé cristã, e também o preparo missiológico, porque não adianta o candidato para missões só estudar teologia, seja no Instituto Bíblico, seja num seminário. Por quê? Porque
o preparo missionário ou as disciplinas missiológicas são tão importantes quanto para que esse missionário, de fato, consiga permanecer no campo a despeito das adversidades, a despeito de toda a diferença cultural que ele vai encontrar. Então, são disciplinas bem específicas, né, na questão missiológica. O número deve ser bem gritante, a diferença dos que se preparam e permanecem para os que não se preparam e voltam, né? Claro, claro. Veja bem, ainda com um preparo bem acurado, que é o caso da PMT, né? Você já mencionou, nós temos, dentre os pré-requisitos para que uma pessoa, um casal, ou um jovem, ou um solteiro, enfim, seja recebido como missionário na PMT, um dos pré-requisitos é o preparo, então, bíblico-teológico e o preparo missiológico. Então, é uma caminhada, né? Nós temos muitos pastores que já são pastores quando vêm para a PMT. E aí ele só vai, então, complementar o seu preparo na área missiológica. E, veja bem, nesses 20 anos de APMT, o índice de retorno de missionários assim precocemente foi baixíssimo. Olha que né? bênção. Baixíssimo, né? Um percentual baixíssimo, baixíssimo mesmo. E a gente sempre prima realmente pelo preparo. Agora, uma coisa interessante é que o curso, que é o CFM, ele tem no seu quadro de professores missionários da própria PMT, que já servem há muitos anos no campo missionário e unem essa experiência prática com a preparação acadêmica, né? Uau, então, eles unem a sua formação acadêmica naquela área com a experiência de campo e isso traz uma riqueza enorme para a sala de aula, porque o aluno ele vai ouvir a teoria e vai ouvir os exemplos práticos que aquele professor tem para dar. Olha que interessante isso do professor, né? Eu ia perguntar como que vocês se preparam para isso, você acabou de responder, né? Uhum. E já é uma caminhada, né? Uhum. É que nem fala, uma vez eu perguntei para um pastor, né? Como que ele se prepara, ele fala, foi o Jonas Madureira que respondeu na Conferência Impacto, ele falou, na verdade, o pastor ele é uma caminhada de anos, não tem como você se preparar para um sermão, né? Uhum. É uma caminhada de anos. E quanto tempo, mais ou menos, Mônica, leva para esse missionário estar preparado, assim, né, agora falar do aluno. Uhum. Quanto tempo mais ou menos ele leva para se preparar? Veja bem, se você é uma pessoa que já entendeu que Deus tem chamado você para servir em missões, preocupe-se com a sua formação bíblica teológica. Né? Se você for para um seminário, por exemplo, você vai ficar uns 4 anos no seminário. Né, se preparando. Se você for para o Instituto Bíblico, você vai ficar em torno de 3 anos. Então, esse requisito é fundamental. Por exemplo, como é que você vai servir num contexto hindu, num contexto budista, num contexto islâmico, sem conhecer profundamente o livro santo da sua fé, né, o seu livro sagrado, né, no nosso caso, a Bíblia Sagrada. Então, é importante você ter todo esse aparato, esse arcabouço religioso da sua fé, para que você, quando vá conversar com alguém que conheça muito bem a sua própria fé, você tenha argumentos plausíveis para conversar com essa pessoa. Então, você vai gastar entre 3 e 4 anos no preparo teológico ou bíblico. Na sequência, você vai gastar em torno de 1 ano no preparo missiológico. Né? No caso do CFM, nós formamos o aluno em 1 ano. Aqui na cidade de São Paulo, são 17 módulos que o aluno vai cursar. E no caso de Recife, porque temos o CFM em Recife também, o aluno vai levar em torno de 1 ano e meio, porque o formato lá é diferente, nós oferecemos as disciplinas aqui de fevereiro a novembro, e lá em Recife são 2 janeiros e 2 junhos para que o aluno conclua todas as disciplinas. Olha que bênção. E, Mônica, você deve ter alguns testemunhos, assim, muitos, né, com esse currículo todo, de pessoas que foram, histórias. O que deve ter de história nessa caminhada, né, Mônica? Eu fico curiosa com a história das pessoas, assim, com os testemunhos, porque eu acho que é aí que Deus se revela, né, nos testemunhos de cada um. Eu queria que você lembrasse de algum, assim, de algum aluno que se formou, que foi para o campo, compartilhasse com a gente. Claro, claro. Então, nós temos... Enfim, muitas histórias para compartilhar e eu vou me ater a uma, né, ou 2 exemplos rápidos. Um deles é de uma missionária que foi para o Oriente Médio, né? Na verdade, o país em que ela foi servir, dependendo
da fonte que você pesquisa, é contado como Oriente Médio, e é um país extremamente fechado para o Evangelho. Ele está entre os 3 primeiros países mais fechados para o Evangelho no mundo hoje. E essa pessoa ela fez o curso em patrocínio do IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lene, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela fez o curso em 3 anos lá. A formação dela é em odontologia, ela já era dentista antes de fazer a formação bíblica. E aí ela complementou com o CFM. Então, ela passou um ano ali ouvindo todo aquele conteúdo em sala de aula, compartilhado dos professores, as leituras que são solicitadas dos alunos. Então, matérias como fenomenologia da religião, antropologia cultural, comunicação transcultural e contextualização, estratégias e metodologias missionárias, né, teologia bíblica de missões, teologia contemporânea de missões, vida e caráter do missionário, o sustento missionário, a captação de recursos para aquele projeto missionário. Então, são disciplinas bem específicas, né? E ali, em sala de aula, ela vai aprendendo sobre choque cultural, como enfrentar o choque cultural, né? E todas essas vivências. Chegando ali naquele país, né? Em primeiro lugar, ela já sabia, obviamente, né? Porque ela foi para lá depois de muito estudo, muita pesquisa. A mulher não pode se mostrar, né? Ela tem que ficar totalmente coberta, né? Não pode mostrar só os olhos. Ela só pode ficar sem o véu, sem o hijab, né? Na intimidade da sua casa. E um fator complicador nesse exemplo específico é porque ela era solteira, né? E é uma cultura em que é importantíssima a presença masculina ali, ou de um pai, ou de um filho, ou de um marido, né? E ela sozinha. Então, isso já causava estranheza para os nacionais, né? Por que você não tem marido? Por que você não tem filho, né? O que você veio fazer aqui? Então, assim, tudo totalmente diferente, desde o clima, alimentação e etc. E ela já foi para lá com a língua inglesa. Antes de ir para o campo, ela ficou um ano num país de fala inglesa, imersa 24 horas por dia, porque ela ia ter que aprender a língua desse outro país a partir do inglês. Então, ela ainda teve um tempo a mais de preparo. Gente, e a alegria, né, a minha alegria como professora nesse curso, como coordenadora do curso e como missionária, né, da PMT, servindo na base, é de ver que depois de um ano, essa menina, né, que é uma querida para nós, ela já estava falando fluentemente a língua local, já no nível de apresentar o evangelho, já no nível de discipular novas convertidas. Obviamente, ela só podia falar com mulheres, né, testemunhar para mulheres. E as convertidas vindo à casa dela assim, todos vão passar em alguma instância pelo choque cultural. Sim. Todos, por mais preparado, por mais maduro que você seja. A questão é como é que você vai enfrentar esse choque cultural. Você vai conseguir passar por ele e seguir adiante, ou você vai se trancar no seu quarto, ficar debaixo dessa coberta e não querer falar com ninguém, né? Obviamente que a PMT exige, antes de ir para o campo, né, um laudo médico, né, para testar a saúde física dessa pessoa, o laudo psicológico e o laudo odontológico. Então, tudo isso é visto antes, para que depois, quando a pessoa acabe de chegar no campo, não venha aí uma questão que seja um complicador, né? Então, essa menina, essa missionária em particular, ela enfrentou esse choque cultural, ela ficou servindo naquele contexto muito, muito complicado, inclusive com atentados à bomba. Né, no tempo lá, ela vivenciou situações de atentados próximos ao local onde ela estava, né, com mortes, etc. Mas ela ficou firme ali, ela aprendeu a língua, ela gerou, né, discípulos para Cristo. Então, fatores como esse assim, me alegram o coração, né? Emotiva, E o testemunho dela, né, do quão fundamental foi o preparo do CFM, porque se você vai sem saber disso, né, sabendo já é difícil, sem saber é praticamente impossível, né? Então, é uma alegria trabalhar no treinamento missionário, no preparo, né? Isso é uma história de tantas, né? Mas isso. Assim, você vê todo esse contexto, não dá aquela... só de imaginar, a gente já pensa assim, não vou conseguir. Né? É um gigante, né, que você olha e fala, não, como, né? É a graça, Deus, né? é a graça de Deus, né? A providência, a provisão, a proteção, né?
Enfim, cada dia, né, é um dia na presença de Deus, na dependência dele, e às vezes entendendo até caminhos que são redirecionados, né? Então tem um exemplo muito. Eu sempre gosto de conversar com os alunos no começo do ano, na turma nova, porque alguns candidatos chegam na PMT com já um campo em vista, porque já entenderam na sua caminhada que Deus quer que vá servir naquele lugar, né? Esse irmão em particular, ele era de Brasília, né, casado com 2 filhos pequenos, e aí ele era pastor de uma igreja em Brasília, ele era oficial da aeronáutica, e ele também era um profissional na área da odontologia. Ele tinha, acho que, se eu não estou enganado, umas 4, 5 clínicas em Brasília, na área de radiologia odontológica. A mãe dele também é profissional na área. Enfim, e ele veio para a PMT falando assim, não, eu quero ir servir no Chile. Né? Olha só. A primeira orientação dele, o entendimento que ele e a esposa tinham era de ir para o Chile. Acontece que na caminhada em sala de aula, né, no CFM, a gente sempre recebe visitas de missionários que vêm do campo para renovar contrato, para algum tratamento de saúde, alguma coisa, eles vêm ao Brasil, então a gente recebe visitas, não com muita frequência, esporadicamente, e numa dessas visitas, esse nosso missionário que compartilhou em sala de aula o seu campo, a sua experiência, as necessidades gritantes ali, aquele irmão pastor, né, teve um quebrantamento, né, por parte de Deus no seu coração, e ele chegou em casa, compartilhou com a esposa. Eu sei que, resumindo a história, ele já está aí há uns 3, 4 anos no campo, e ele não foi para o Chile, ele está lá no Golfo Pérsico. Então, para você ver a mudança. Às vezes a pessoa vem com uma visão, mas na caminhada Deus mostra, de fato, né, para onde aonde é para ele ir, né? Gente, e a gente fica mais encantadas, mais apaixonadas por Deus vendo esse mover dele, a mão dele na vida de todas as pessoas, né, Mônica? E assim, você contou histórias aqui, a gente falou de o que um missionário deve ser. Agora eu queria te perguntar o contrário, né? O que um missionário não deve ser? Quais são as ideias erradas, às vezes, que tem em relação ao missionário? Olha, nessa caminhada aí, e também nos grupos que a gente participa, né, inclusive do DEMI, que é o Departamento de Educação Missiológica da MTB, e a gente tem ali 30 centros de preparo missionário no Brasil, né, que estão sempre encontrando, temos consultas anuais, etc. Então, veja bem, uma questão é, o missionário ou o vocacionado, ele não deveria, né, na maioria dos casos, ter uma orientação geográfica muito definida. Tipo assim, eu chego lá, né, vou conversar com a agência missionária, no nosso caso é a PMT, que é uma agência denominacional, porque é a agência presbiteriana. Então, ele chega e fala assim, olha, eu quero ir servir, deixa eu ver, por exemplo, aqui na Guatemala, né, porque isso, porque aquilo, porque Deus mostrou e tal. Então, contudo, quando aquele candidato se apresenta à nossa diretoria, com todo ali o histórico sobre a vida e ministério dele, sobre o seu currículo de formação, de experiência, etc., aquela pessoa, em particular, não apresenta um perfil, por exemplo, para servir naquele país. E vocês já conseguem perceber Mas isso, ela tem todo o perfil para servir num outro campo, onde tem uma necessidade gritante e que ele se encaixa, aquele candidato, seja solteiro ou casado, naquele outro contexto. Então, a nossa diretoria vai conversar com ele e vai, num primeiro momento, pode assustar, a pessoa né, pede um tempo para orar e conversar com a família e tudo mais, mas, assim, até hoje, pelo que eu sei, praticamente todos eles, né? Não estou dizendo que todos são redirecionados para outro lugar. Sim, não. Isso vai depender antes, do contexto. Né? Que a própria pessoa quis ir, da experiência dela. Cada caso é um caso. E aí a pessoa fala assim, não. E óbvio, a nossa diretoria, a nossa assembleia sempre são homens de Deus, sempre debaixo de oração, debaixo de muito temor de Deus, porque todos nós queremos fazer a vontade de Deus. Ninguém quer impor nem nada. E tanto da parte de cada agência como da parte de lá do vocacionado. E, no fim, então, né, se compreende exatamente o que é para ser feito e esses candidatos, então, seguem. Então, ele não deve ficar muito fechado com local, com lugar. Né? E uma outra questão que é fundamental, ele não deve ter muita pressa. Né? Como é que o vocacionado para missões ele vai chegar e falar assim, olha, eu quero ir para o campo daqui a 6 meses, né? Ou então eu quero ir para o campo agora. Gente, é que nem eu estou falando, se a pessoa for precocemente, sem o devido preparo, ela vai comprar passagem e vai, mas ela vai voltar. Né? Temos um exemplo triste
de uma pessoa que nos procurou uns anos atrás, né? Essa pessoa nos procurou do desejo de servir determinado campo, e aí, em todos esses requisitos exigidos antecipadamente, o laudo psicológico dessa pessoa apresentou problema. Então, foi recomendado que, antes de ir para o campo, essa pessoa deveria passar por um período de terapia, de acompanhamento psicológico, antes de ir para o campo. Essa pessoa ficou revoltada, ficou, inclusive, com indisposição contra a nossa agência, e não quis continuar conosco, e buscou uma outra agência e foi enviada para o campo por essa outra agência bem rapidinho, né? Poucos meses depois, essa pessoa volta para o Brasil, acompanhada num estado de surto psicótico, né? Voltou para o Brasil para ser acompanhada aqui, lá, né, pelo pessoal que a enviou e pela família, e nunca mais voltou para o campo. Então, né, que adianta você ter tanta pressa? Eu quero ir logo, Jesus quer que eu vá. Se Jesus falou com você uma coisa, ele falou com a sua liderança também. Né? Então, não fique com tanta pressa. É importantíssima a sua vida com Deus, é importantíssimo o seu serviço na sua igreja local. Como é que você quer ir para o outro lado do mundo falar de Jesus se você nem na sua igreja local você se dispôs, você serviu, você se envolveu nas áreas da igreja, mostrou os seus talentos, os seus dons? Então, é uma caminhada, é uma jornada, né? Nada é feito assim da noite para o dia. Muito bom, que exemplo. E você vê a soberania de Deus em cada detalhe, né? Tanto como ele escolher a pessoa querer ir para um lugar e mudar de ideia, ir para outro, né? Deus que tocou o coração dela, como preparar a liderança, olha, você vai para cá, é Deus fazendo, né? Em tudo, a dependência, o saber esperar, tudo que a Bíblia fala, né? Tudo. Vai aprender a pôr em prática antes já, né? E você citou 2 pontos muito importantes, Mônica, da mentalidade que o missionário deve ter, né? Eu queria que você falasse como que é essa mentalidade que ele deve ter, se tem mais alguns pontos que você poderia abordar aí sobre a mentalidade do missionário. Em relação ao missionário já ou o candidato? O que você achar importante falar? Tá. Pode ser ao candidato, Olha, porque tem muitas pessoas que se interessam de fazer a missão, que estão assistindo a gente, e tem muitas dúvidas, assim, e esses programas eles são usados para despertar as pessoas. Então, pode ser tanto o que está querendo, quanto o que já é missionário. Bom, um ponto importantíssimo para um vocacionado, uma pessoa que está começando essa caminhada, e, obviamente, os veteranos vão concordar comigo, é a humildade. Né? Você pode ser uma pessoa muito bem preparada academicamente, você pode ter uma graduação, uma pós-graduação, você pode ter, às vezes, muitos anos de ministério. O ano passado, nós recebemos uma família de missionários, né, com 4 filhos. O pastor, há 15 anos, está pastoreando uma igreja lá no Mato Grosso. Então, assim, uma pessoa com experiência ministerial, são 15 anos de ministério. Né? Então, a gente recebe pessoas assim. Na sala de aula do CFM, quantos alunos que a gente já teve que já fizeram doutorado em teologia? Mas eles nunca estudaram missiologia. Sim. Então, foram fazer o CFM, certo? Então, a humildade é fundamental. Não só para você entender que você não sabe tudo, né, que você tem muito ainda a aprender, como também na submissão à sua liderança, né, e como a convivência em equipe. Gente, se tem um fator que talvez seja o fator mais complicador de equipes missionárias servindo em campos ou nacionais ou transculturais, é o relacionamento entre a própria equipe. Olha só, igreja, né? Corpo bem ajustado, né? Exatamente. Não adianta você querer chegar no campo, eu sei isso, eu sei aquilo, eu fiz aquele curso de discipulado, de estratégia, porque eu sou bom nisso. Gente, não é por aí. Você é um eterno aprendiz. Nós somos eternos aprendizes. Com Cristo, né, a palavra, todo dia a gente está aprendendo. Imagine você servir numa outra cultura e você chegar lá e já tem um missionário que está lá 10, 15, 20 anos. Então, você fique na sua, ouça, observe, anote, ore, numa atitude mesmo de humildade, né, para que aquilo dê certo. Essa é uma questão. A outra questão é a fé. É aquela fé absoluta, porque você que, por exemplo, é um pastor numa igreja local e que já está acostumado a vida inteira a receber os seus proventos, o seu sustento, né, na data certa, todo mês, direitinho, aquele valor que você já sabe qual é, no campo não vai ser assim. Né? Você vai
precisar exercer aquela dependência completa do Senhor, porque você não sabe se aquela igreja, aquela pessoa que se comprometeu com o seu sustento, se vai de fato depositar aquele valor naquele dia ou não. Então, viver de sustento missionário é um desafio assim, diário, principalmente para uma família. Imagine você, um pai de família que tenha 2 ou 3 ou 4 ou 1 filho, né? Fica toda aquela questão, puxa vida, será que eu vou conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir. Então, isso pode trazer medo, temor, e isso vai ser tratado em oração, na presença de Deus e por fé, né? Aquele que envia, isso eu digo sempre aos meus alunos, né? Deus jamais vai brincar com a sua vida. Se Ele escolheu você para servir naquele campo missionário com a sua família, e se você não for, você vai estar em desobediência, vai ser a pior coisa para você. Se você for, você pode ter certeza que esse Deus que te chamou e que te enviou vai te sustentar. É Ele que vai fazer as igrejas e as pessoas se lembrarem do compromisso feito, se lembrarem de você. E olha, muitos desconhecidos, pessoas que você não sabe nem quem são, vão depositar na sua conta. E aí você vai pegar o seu extrato naquele dia e vai ver, puxa, entrou essa oferta aqui de 500, de R$1.000, e não sei quem mandou, né? E essas pessoas, às vezes, até querem ficar anônimas mesmo. Então, quem vai te sustentar é o Senhor. Assim como Ele faz aqui, estando nós no Brasil, na igreja local, é Ele que está sustentando você de toda maneira. Né? Seja no seu emprego, se você for um funcionário público, um autônomo, enfim, quem dá o seu sustento é Ele. Não é isso? Da mesma maneira no campo missionário. É uma intimidade, uma profundidade com Deus a todo momento, né, Mônica? Uhum. É impressionante isso. Você falou, me lembrei de um trecho de um livro que eu estava lendo hoje de manhã, que fala que, eu estava lendo sobre a submissão da mulher, né, que fala que ela, dentro da vontade de Deus, é como um trem nos trilhos, né? Ele só vai no caminho certo, porque fora dos trilhos não vai adianta. Plenamente, Né? vai plenamente, bem. vai fluindo, Deus vai fazendo, e aí você experimentando isso, você consegue confiar mais e vai aumentando, né? Mônica, eu queria perguntar dos seus livros. Você escreveu 2 livros, né, que é Missionários e Recursos, parcerias no Reino de Deus, e Missões do Jeito que Deus quer. Tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Que coisa linda. Então, esse primeiro livro, ele demorou aí uns 15 anos para nascer, para a criança nascer. Porque... Você vê o tempo, né? A questão do tempo. E o tempo, a importância do tempo. Então, ele foi lançado em 2011 no CBM, né, no Congresso Brasileiro de Missões, que acontece a cada 3 anos aqui no Brasil. E ele é uma palavra minha com os missionários, os candidatos, os vocacionados. Eu estou, então, é um resumo praticamente do curso que eu dou nessa área de captação de recursos, levantamento de sustento. Então, é uma palavra que é dada a essas pessoas, né? Ele um livro de 12 capítulos, né, da editora Betânia, e, enfim, já teve a 2ª tiragem. Na época, ele foi lançado em 2011, acho que em 2012 ou 2013 esgotou e fizeram a 2ª tiragem. Aí esgotou de novo, agora fizeram uma outra tiragem. Que bênção. Então, ele está disponível no site da editora Betânia. O outro livro já é um outro diálogo, né? Esse foi lançado em 2014 também no CBM, que é uma palavra minha para a igreja. Já com essa vivência que eu tinha, foi em 2014, já 14 anos de APMT, então foram 9 anos em Asa de Socorro, naquela época do lançamento do livro, 14 na PMT. Então, eu tinha experiência tanto numa agência interdenominacional, que era o caso de Asas, e agora uma experiência numa agência missionária denominacional, no caso da IPB. E aí, toda aquela vivência, todas aquelas questões, e, enfim, aí nasceu esse livro, e ele foi lançado em 2014, que também é encontrado no site da editora Cultura Cristã, e, pelo que eu soube, parece que está esgotando, só tem menos de 100 exemplares agora, né? E esse segundo, então, é uma palavra minha para a igreja. Eu digo assim, que quando foi para lançar esse livro, a minha ideia de título era assim, vou um pouco de descontração aqui, né? A minha ideia de título era assim, Igreja Local versus Missionário, uma luta sem fim. E eu queria colocar um ringue de boxe na capa, né? Mas nem o meu marido, nem o meu editor permitiram, claro. E aí foi colocado esse título, porque nesse livro eu estou mostrando, né, como é o relacionamento entre o missionário e a igreja local, e todas as peculiaridades, né, as idiosincrasias, porque são questões ali, a gente não pode generalizar, certo? E isso é também trazido no livro, mas, assim,
o missionário tem que fazer a parte dele e a igreja local a dela, né? Ambos têm as suas responsabilidades nesse relacionamento. É um relacionamento. E eu sempre digo, e é um capítulo do meu novo livro que vai ser lançado agora em 2021. Era para ter sido lançado no CBM de 2020, mas não houve por causa da pandemia. Ano que vem está saindo esse terceiro livro. E um dos capítulos eu vou falar sobre essa questão, né? Da oferta missionária, com base no texto de Paulo, né, no capítulo 4 de Filipenses, quando ele fala, né, que Epafrodito, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Com base nessa palavra do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, eu então trago esse capítulo do livro dizendo o seguinte: a oferta missionária é um ato de adoração. A oferta missionária é prestação de culto, é ato de louvor. Por quê? O texto está dizendo que a oferta que Paulo recebeu, vinda da igreja de Filipos, pelas mãos de Epafrodito, ela subiu, aquele aroma daquela oferta subiu ao céu, né, e foi aprazível a Deus, ou seja, fez Deus ficar feliz. Né? Deus se alegrou com o aroma daquela oferta recebida da igreja de Filipos. Então, eu falo para os missionários, né, para os alunos, eu falo assim, olha, meu irmão, quando entra uma oferta na sua conta de R$100, né, mesmo sem você saber quem foi, não importa. Quando aquele valor bateu na sua conta, quando foi transferido, aquele aroma sobe e alegra a Deus. Né? É um ato de louvor, é um ato de adoração a entrega da oferta missionária. Né? E isso não é inquestionável. É inquestionável, eu sei, porque nós tivemos ontem o dia de doar aqui e eu fui dormir, Mônica. Eu não consegui dormir sem agradecer a Deus por todas as pessoas que tinham porque é impossível você passar por um movimento desse e não sentir, não ver a glória de Deus se manifestando. Exatamente. Né? Tantas pessoas que nem se conhecem, aquele dinheiro chega a gente viu tantos vídeos ontem sobre missionários nos campos, sobre todos os braços que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros faz, né? Então é impossível você não ser contagiado, ser movido por esse poder que vem de Deus, né? Que bem colocado, que livro. E queria te pedir também sobre as suas redes sociais, se alguém que está nos assistindo quer te encontrar, quer tirar dúvidas, quer falar sobre missões, sobre os cursos, sobre se tem alguma rede social, um contato. Isso, então, você vai me... bom, o e-mail para você falar sobre o curso de preparo, o Centro de Formação Missiológica, né, que é o curso de preparo missionário, é o cfm@apmt.org.br. Então, cfm@apmt.org.br. Tá certo? Então, nesse e-mail você vai conseguir todas as informações sobre a questão do curso de missiológico. Né? Para falar, eu também, se você quiser mandar alguma coisa para mim através desse e-mail, eu recebo tranquilamente, tá certo? Redes sociais, deixa eu confessar, né? Eu tenho 57 anos, não sei se terei coragem de enfrentar mais redes sociais, porque é muito corrida, né? A minha vida, a minha agenda. Mas eu estou no Facebook só. Né? Eu não estou no Instagram, né? Ainda não tive coragem de entrar no Instagram, a despeito de uns puxões de orelha que eu já levei. Mas no Facebook eu estou lá como Mônica Guimarães Mesquita. Ótimo, Mônica Guimarães Mesquita. Procura aí, também vou procurar depois. Mônica, que papo bom, que papo gostoso, que delícia. Eu poderia ficar conversando aqui, mas eu quero pedir para você deixar um recado para quem está nos assistindo sobre o preparo missionário e o que Deus tocar o seu coração para deixar para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente também, né? Joia. Olha, eu quero dizer para vocês assim, às vezes as pessoas colocam ali no WhatsApp aquela frasezinha que quando alguém vê você, tem aquela frase meio que te define, né? Assim, e em outros contextos também. Eu queria dizer para vocês o seguinte, o texto que está em Mateus capítulo 24, verso 14, diz assim, né, que será pregado esse evangelho do reino a todas as nações, né? Então virá o fim. A minha vida, né, eu vivo a minha vida com esse versículo em mente. Né? Então, eu penso assim que todas as nações devem ouvir essa palavra do Evangelho, todos eles devem ouvir de Jesus, para que então Jesus volte, para que então a gente desfrute eternamente do lar celestial, da glória, da presença da glória de Deus conosco. Então, assim,
eu vivo a minha vida fazendo tudo que for possível para que isso aconteça, né? Para que aquele lugar mais ermo, né, possa ouvir. Dentro do Brasil, meus irmãos e nossos espectadores, né? Dentro do Brasil, quantas aldeias indígenas não tem nenhum testemunho cristão, quantos assentamentos, acampamentos de ciganos não tem nenhum testemunho, né? Quantas comunidades sertanejas de ribeirinhos não têm ainda um testemunho cristão, porque não tem as pessoas para irem lá falar. Então, aqui dentro do Brasil já tem muito o que fazer. Agora, você imagina lá fora no mundo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os povos ainda não alcançados pelo Evangelho, né? Entre lá, procure na internet o Projeto Josué, ou Joshua Project, para você ver quantos povos há no mundo hoje sem nenhum testemunho cristão. Se a gente pega a pesquisa do Dr. Barrett, né, e do Patrick Johnstone também, em torno aí de 7 mil povos não alcançados. A população desses povos aí somadas aí vai dar em torno de 2 milhões de pessoas. Muita gente. Que se você chegar e falar, você não tem uma Bíblia aí, o que é isso? Ah, mas você nunca ouviu falar de Jesus? Quem é Jesus? É um oficial da ONU, que teve aqui recentemente? Então, assim, é uma realidade. Parece inacreditável, né? Mas é uma realidade. Lá fora tem gente que não tem a menor noção. Né? Lugares na Ásia, lugares na África, lugares na Oceania, lugares nas Américas. Então, vamos fazer tudo para que essa palavra, né, seja testemunhada a todas as nações. Essa é a minha motivação e o meu mote. Que bênção de palavra, Mônica, que bênção de palavra, e move a gente a não deixar de fazer parte desse privilégio do avanço do reino, né? Move a gente. Louvado seja Deus por isso. Quero te agradecer por ter dedicado seu tempo, vir aqui conversar. Que seja o primeiro de muitos, que a gente possa caminhar mais juntos aqui nesse canal, que é para despertar missionários também, né? E quero te agradecer muito, Mônica. Imagina, eu que agradeço o convite. A Isa, que está aqui, filha linda também. E você que está nos ouvindo também, depois, se quiser deixar mais perguntas aqui, estou lendo os comentários, vou ler os comentários, se tiver mais alguma pergunta, pode mandar, que depois a gente dá um jeito de falar, né, Mônica? Claro. Obrigada, minha linda. Imagina, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer, um privilégio. Deus abençoe todos vocês. E lembrem-se, Mateus 24:14. Vai lá e dê uma conferida. Ai, que bênção. Muito bom, gente, muito bom. Muito feliz, é muito gostoso sentir a graça de Deus, o poder dele se manifestando. E agora a gente continua aqui com muito conteúdo bom e tem mais conteúdo para ficar ligado. Fica ligadinho e vamos ver o que a Cláudia trouxe para a gente agora, Claudinha, para a gente ficar mais ligado. Fala aí. Oi, gente, bom dia. Você está com vontade de fazer algo diferente? Então, pega essa boa ideia que a gente preparou para você. Andar de bicicleta, correr de patins, fazer manobras de skate, aprender uma luta, fazer uma aula de dança. Tudo isso pode ser muito divertido e coloca todo o corpo em movimento. Pode melhorar sua saúde, seu sono, seus momentos sociais e seu estado emocional. Já fez alguma coisa dessas que eu falei e depois você parou? Às vezes a gente está tão entulhado na rotina, nas obrigações e no trabalho, e a gente esquece de descansar. Então, se você quer relaxar a mente e não sabe fazer algumas dessas coisas, desafie-se. Aprenda a andar de bicicleta ou patins. Arrisque-se em algo que você ache divertido. Você pode levar seus filhos ou seu irmão, amigos e até os seus pais para fazer isso junto com você. Essa foi a boa ideia de hoje. Não esquece de contar aqui nos comentários como foi essa experiência para você. E você também pode falar para a gente o que mais você quer saber para que a gente te traga uma boa ideia. Tchau, pessoal! Muito bom, Cláudia, obrigada, sempre com uma boa ideia, né? E olha só, quero ler o comentário da Jaci, que fala: bom dia, irmãos, excelente entrevista com ótimos esclarecimentos. Deus abençoe com sabedoria, humildade, cuidado, oração e fé aos alunos e futuros alunos do CFM. Obrigado, IPPTV. Jaci, um abraço. Obrigado pelo seu comentário. Obrigada a você que está nos assistindo, que fica aqui com a gente nessa manhã gostosa. É tão bom, né? Sentar, parar, pensar um pouco, desligar
tudo, né, da nossa correria do dia a dia e parar aqui com a gente, essa é a nossa intenção, pensar sobre aquilo que Deus quer, o que será que Ele tem falado, o que Ele tem nos chamado, né, a fazer, e esse conteúdo da IPPTV é especialmente para isso, para que a gente possa cada vez mais fazer a vontade de Deus, atender, servir, né, amar o próximo. Também a Doraci, né, que participou aqui, a Lia, a Ângela, o Marcos Mello, olha, o Marcos, nosso diretor, está acompanhando o IPPTV, que bom, né? O Adriano Cardoso, eu acho que ele pode ser outro, né, gente? Não sei porque ele não costuma comentar aqui. Mas é isso aí, gente. Tem mais conteúdo aqui, deixa eu ver só, peraí, um pouquinho. A gente vai falar da dica do livro também, que toda manhã, todo dia no Manhã EPP, a gente traz a dica de um livro aqui, hoje falando em relação ao tema também que nós falamos hoje. E a dica do livro de hoje deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pegar aqui a dica do livro de hoje, peraí, gente. O Antropologia Missionária, do Ronaldo Lidório, está aparecendo aí na sua tela. Fica a dica do livro de hoje, que fala assim: esta é uma obra que trata do importantíssimo papel da antropologia no contexto de missões, em um mundo globalizado, onde a convivência entre diferentes culturas e subculturas é cada vez mais próxima e comum. A antropologia tem se mostrado uma ferramenta indispensável para todos os envolvidos na grande tarefa que Jesus colocou em nossas mãos. Por isso, o autor procura mostrar como aplicar o conhecimento antropológico no contexto de missões e evangelização. Também propõe metodologias que o ajudarão, no contexto missionário evangelista, a estudar e conhecer melhor o segmento social com o qual trabalham, seja ele urbano, rural ou tribal, em seu próprio contexto ou em outra cultura. Antropologia missionária, do Ronaldo Lidório. É isso aí, gente. Muito bom, né? Muito bom, dica de livro. E também quero dar parabéns agora para os aniversariantes de hoje. Vamos ver quem está de aniversário hoje, gente? Parabéns para o Marcelo Falcão, também para o nosso querido Henrique Maciel, que trabalha aqui com a gente, para o Osmar Júnior, para a Priscila Bezerra e o Valdo Peixoto. Feliz aniversário, que Deus abençoe aí o seu dia, também o seu ano que está começando. E também você que não é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e está de aniversário, receba o nosso abraço com carinho. É isso aí, gente, é muito gostoso estar com vocês nessa manhã, todas as manhãs. O programa está com um novo formato. Para você que percebeu que o Pedro não está aqui, calma, ele não nos abandonou, ele vai continuar. O Pedro tem preparado novidades aqui para entrar ao vivo, então aguarde, continue conferindo a nossa programação, que o Pedro vai trazer novidades, um programa especial para você, e ele vai continuar aqui com a gente trazendo muita coisa legal para você. E também quero aproveitar e falar do sorteio dessa Bíblia maravilhosa que a gente tem feito no programa Você é um Missionário. Você que não participou ainda e quer ganhar essa Bíblia, ela pode ser sua. Ela tem os comentários, os sermões, estudos e reflexões do reverendo Hernandes Dias Lopes. E para participar, como que você faz? Manda uma mensagem falando: eu quero participar do sorteio da Bíblia do reverendo Hernandes. Manda uma mensagem para o telefone da comunicação, o WhatsApp. Está aparecendo aí na sua tela, o 011, estamos em São Paulo, 98149-8444. É só mandar lá, que a gente vai sortear na terça-feira ao vivo com o pastor Arival aqui no programa Você é um Missionário. É isso aí, gente. Manhã IPP, obrigado pela sua companhia. Um programa incrível, uma entrevista maravilhosa com Mônica Agripino. Mas amanhã a gente está de volta aqui trazendo um conteúdo especial para você. E a programação não para. Daqui a pouco a Tainá está aí à tarde ao vivo também, com Sempre Juntos. E também mais um programa Diário de Eva. Hoje à tarde tem Diário de Eva para você. Tá bom? Eu espero por você amanhã de manhã, 10 horas. Estarei aqui ao vivo de novo, trazendo um conteúdo que vai edificar a sua vida. Fiquem com Deus e até amanhã.